Bom dia, Elifran. Bom dia a todos os ouvintes que participam desse programa. Quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade. Em segundo lugar, agradecer a você por ter confiado seu espaço aqui para a gente estar sempre divulgando as informações pertinentes ao direito de família, em especial ao tema pensão alimentícia, que é um tema que todo mundo conhece, né? Conhece, mas tem dúvidas ao mesmo tempo. É como eu estava dizendo ontem à minha esposa, qualquer pessoa, Elifran, ela sabe alguém que paga pensão alimentícia, ela conhece alguém que paga e ela conhece também alguém que recebe ali e tem aquelas dificuldades ali para manter o básico ali para a criança. Então, é uma realidade de muitas mães, realidade de muitos pais e de todas as famílias do Brasil. Então, queria agradecer pela oportunidade e dizer desde já que façam suas perguntas. Beleza. Doutor Francisco, eu queria que no começo do programa, como a gente faz com todos os convidados, você falasse um pouquinho sobre você, assim, dá uma resumida aí na sua trajetória, como você escolheu o curso, você aqui de Nazarezinho, fala pra gente aí. Elifran, eu sou de Nazarezinho, sou conhecido como Francisco Júnior, muitas pessoas, inclusive me chamam de Júnior, né, na região. Mas a minha trajetória, Elifran, eu posso dizer a você e resumir para os seus ouvintes que é uma história de superação, certo? É aquele tipo adolescente que é desacreditado por todos. Eu acredito que você também já tem enfrentado isso. Certeza. Porque quando a gente tem um sonho, Elifran, são poucas pessoas que confiam nele. Mas Deus sempre colocou na minha mente que eu conseguiria, né? Avançar, estudar. Então, eu tive a oportunidade de fazer a faculdade de Direito, certo? Na faculdade São Francisco, na cidade de Cajazeiras. E logo no terceiro período, eu percebi que aquilo era o que eu queria. Então, eu tive o privilégio de saber identificar que o curso de Direito era o curso que eu poderia utilizar como vocação, certo? Então, eu iniciei na faculdade, todos nós sabemos a dificuldade de transporte, a dificuldade que é entrar numa faculdade hoje e terminar, porque o problema não é nem iniciar, o problema é iniciar e finalizar, Muita né? gente tranca, né? Não volta mais. Exatamente. Então, hoje eu sou advogado, graças a Deus, atendo na cidade de Nazarezinho. O direito para mim é uma paixão, certo? O direito para mim é uma realização. Eu utilizo isso como profissão, a advocacia como profissão e também como amor. Eu faço isso com amor. Não é só pelo dinheiro, que a gente sabe que muitos profissionais, eles acabam desistindo da advocacia porque não dá um retorno inicial, mas eu faço isso por amor, porque ao ver que a minha profissão, que o meu trabalho pode contribuir ajudando outras pessoas, isso me realiza, certo? Em relação a quem eu sou, eu já expliquei que meu nome é Francisco Júnior, sou advogado, e hoje, Elifran, eu estou como vice-presidente da Comissão de Direito de Família da OAB Subseção de Souza. Tive o privilégio de, alguns meses atrás, fazer parte da Comissão de Direito de Família do Estado da Paraíba e estou como pós-graduando em Direito de Família e Sucessões. Doutor Francisco, me tira uma dúvida também aqui, essa dúvida minha é pessoal. Com relação à advocacia, o curso de Direito, quando você termina o curso, você vai escolher para qual área você vai atuar? Que, por exemplo, tem doutor da Roça, que as pessoas procuram mais que esse problema de aposentadoria, né? Você nessa área mais de pensão alimentícia, guarda, me explica pra gente aí, que eu acho que tem gente em dúvida em casa, né? Pronto, essa é uma pergunta muito pertinente, Elifran. Inclusive, eu queria mandar aqui um abraço para doutor da Roça, que é um grande amigo, parceiro lá do meu escritório. Elifran, é o seguinte, quando você termina a faculdade de Direito, você tem a opção de escolher a área de atuação. Muitos advogados, eles acabam escolhendo ser generalista, ou seja, pegar diversas áreas, mas sempre eu coloquei na minha cabeça que eu queria ir para a área de Direito de Família e Sucessões. Mas é uma escolha que o advogado faz. Certo. Ou ele se torna generalista e atende todas as áreas, direito previdenciário, direito do consumidor, direito de família, ou ele escolhe uma área que ele, de fato, tem afinidade para exercer ali a profissão. Então, eu escolhi o direito de família e sucessões como algo que
contribuiu sempre para ajudar outras pessoas ali no início da minha advocacia. É como se fosse o médico que escolhe ser clínico geral, né? Exatamente. Tem deles que escolhem, outros vai ser cardiologista, outro vai ser pediatra, né? E assim. Exatamente, amigo. Então, obrigado pela sua resposta. Vamos aqui já começando aqui, gente. Tem uma pergunta aqui de minha amiga Vânia, grande ouvinte da gente, participa sempre do programa, lá de Feira de Santana. Hoje ela não está podendo mandar áudio, né, Vânia? Porque fez um procedimento no dente. Ela mandou aqui uma pergunta. Bom dia, Francisco, Elifran e todos na escuta. A pergunta dela é: quanto tempo dura o processo de divórcio? E na guarda compartilhada, tem que pagar pensão? Adoro esse tema que a Rádio Moral Web traz pra gente. Ofereço o repertório a todos da escuta. Valeu, Vânia. Vânia, muito obrigado pela pergunta. É uma pergunta muito inteligente e parabéns. Amiga Elifran, em relação ao tempo de duração do divórcio, é bem relativo, certo? Então, assim, quando o cliente ele chega no meu escritório, uma das primeiras perguntas dele é justamente isso: doutor, vai demorar? E assim, a gente, enquanto advogado responsável, a gente não pode deixar um prazo fixo para o cliente. Por quê? Porque muitas vezes não depende só do advogado. Verdade. Depende, por exemplo, da comarca, do tanto de processo que aquela comarca tem, que aquele fórum tem relacionado ao tema. Depende também dos servidores daquela comarca, se eles são ágeis, se eles são rápidos, se eles são um pouco mais lentos. Então, assim, não tem como, Vânia, dizer a você com exatidão quanto tempo exatamente vai durar um processo de divórcio. Mas existe, Elifran, algumas modalidades de divórcio que elas são mais rápidas, certo? Como, por exemplo, um divórcio que é consensual. O que significa isso? É quando tanto o marido e a esposa, eles decidem amigavelmente pelo divórcio. Então, como já tem uma decisão ali inicial, não há nenhum atrito sobre, por exemplo, filhos, guarda, pensão alimentícia, então, nesse caso, o divórcio costuma ser mais rápido. Eu já tenho prática sobre divórcio e já consegui, Elifran, por incrível que pareça, divorciar um casal em menos de 3 dias. Então, assim, é bem relativo. Alguns demoram dias, alguns demoram meses e alguns demoram anos. Dependendo sempre da modalidade do divórcio. Se for um divórcio consensual, é mais rápido. Mas se tiver briga, conflito ali na relação, costuma demorar mais. Em relação à guarda compartilhada, é um tema também muito relevante. Esse é um tema muito relevante porque é uma das ideias que o pai utiliza para se esquivar do pagamento da pensão. Então, você, mãe, que está assistindo agora essa live, você pega um caderninho, uma caneta e já vai anotando. A guarda compartilhada, Elifran, ela não isenta o pagamento da pensão alimentícia, certo? Então, é deixar bem claro para aqueles pais que estão ameaçando as mães, retirar a guarda dela ali para a guarda compartilhada, pode ficar tranquila. Uma coisa é guarda, outra coisa é pensão. Então, o fato da guarda ser compartilhada, ela não isenta o pagamento da pensão alimentícia. Vai ser fixado os alimentos, a pensão ali, de acordo com alguns critérios e não sobre a relação de guarda entre os pais. Beleza. Aí, minha amiga Vânia, muito obrigado, Vânia, pela sua participação, tá bom? Obrigado a você aí participando, interagindo com a gente. Deixa eu ver aqui. Abraçar minha amiga Maria do Carmo, está curtindo nossa live no Facebook. Obrigado, Maria do Carmo, pela audiência. Deixa eu abraçar também minha amiga Socorro, lá do sítio Viração. Vamos passar aqui um áudio aqui, galera. Lembrando que a gente está conversando hoje com o nosso amigo Dr. Francisco Júnior, aqui da cidade de Nazarezinho, é advogado. E está falando aqui, tirando dúvidas sobre pensão alimentícia e outros assuntos que está relacionado, tá bom? Vamos aqui, rapaz, deixa eu ver aqui o áudio que minha amiga mandou. Vamos ouvir aqui o áudio. Bom dia, eu acho que é minha amiga Socorro. Bom dia, gente. Bom dia, Elifran. Bom dia para todos que fazem essa rádio. Bom dia para o advogado Dr. Francisco Júnior.
E meu nome é Maria do Socorro, do sítio Viração, São João do Rio do Peixe, aqui na Paraíba. Eu queria fazer uma, não sei se é uma pergunta ou se é pedindo aqui um conselho, não sei. Como o doutor entender aí, ele me responda. Eu queria saber por que a lei obriga a pai e mãe pagar a pensão de filho. Porque existe na lei de pai e mãe pagar a pensão de filho. A mãe, quando se aposenta, a metade do dinheiro é para o medicamento. No mês que ela come uma fruta, uma carne, não compra o medicamento. E medicamento é uma coisa muito séria, tem que tomar bem direitinho, não pode parar. Para pagar a pensão do filho, que anda fazendo 1, 2, 3, 4, 5. E aí o juiz obriga a mãe a pagar a pensão dos netos. Isso não era para existir, não. Na minha opinião, não. Ele fosse trabalhar, cadeia também não paga pensão de filho, não. Ele fosse trabalhar, procurar. A mãe também tem o direito de ajudar a criar o filho, não é só o pai, não. A mãe tem, que eu criei meus filhos, meu marido dentro de casa e eu criei meus filhos, que ele trabalhava, mas a ajuda era muito pouco. Muito inteligente, a pergunta foi muito inteligente, a ouvinte Socorro, e eu já vou explicar, Socorro, porque os avós, muitas vezes, são obrigados a pagarem ali a pensão alimentícia aos netos, né? Mais ou menos foi essa pergunta que eu entendi. Então, Elifran, esse é um dos assuntos mais polêmicos dentro do direito de família, em relacionado à obrigação dos avós, certo, ao pagamento da pensão alimentícia ali para os netos. A primeira coisa que a gente tem que observar, Socorro, é o seguinte, que a obrigação de pagar os alimentos, a pensão alimentícia, é primordial aos pais, certo, Elifran? Então é pai e mãe que precisa ali, pela obrigação primária, pagar a pensão alimentícia aos filhos, certo? Mas quando se verifica na prática que todos os meios de cobrança já estão insuficientes, aí pode ser obrigado o avô ou a avó a pagarem pensão alimentícia aos seus netos. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é para quem é a pensão alimentícia. A pensão alimentícia é um direito da criança, então não é do pai e não é um direito da mãe, é um direito da criança. Então, por mais que o avô ali esteja reclamando, que ache injusto, mas é um direito que vai manter pelo menos a sobrevivência ali daquela criança, pelo menos por um curto prazo, né? A gente sabe que o valor muitas das vezes é baixo, inclusive a gente pode receber esse tipo de pergunta, mas é dizer, Socorro, que a obrigação primária é do pai e da mãe. E a obrigação ela só passa a ser dos avós quando há indícios de que todos aqueles meios cabíveis, judiciais, já foram esgotados. A mãe já entrou na justiça para cobrar, o pai está se escondendo, não acha localização, não acha o endereço, o pai é desempregado, não tem nenhum tipo de meio ali de cobrar. Então, esgotada todos esses meios, aí pode ser que o avô possa ser responsabilizado. Mas aí está a deixa de um advogado que de fato conhece a prática, Elifran. Como assim? Porque se o avô paterno é chamado para o processo para pagar a pensão alimentícia, o bom advogado ele pode fazer o pedido para trazer também os avós maternos para dentro do processo, para ficar algo equiparado. Então, se o pai não tem possibilidade, se já foi esgotado todos os meios de cobrança, existe essa obrigação subsidiária dos avós ali realizarem o pagamento da pensão alimentícia. Então, é um direito da criança, por isso que é tão essencial. Beleza. Estamos aqui, Maria Sandy. Maria Sandy está com a gente no Facebook. Ela diz assim, bom dia, doutor. Quando a mãe, juntamente com o filho, passa a morar junto com outro companheiro, o pai pode pedir a revisão dos alimentos? Ela diz, outra dúvida também. E se a mãe ainda grávida pode pedir pensão? Eu já tenho essa pergunta também. Duas perguntas essenciais, Sandra. Essas perguntas são excelentes.
A primeira coisa que a gente precisa entender é relacionado ao novo relacionamento amoroso, certo, Elifran? Então, assim, a mãe tem um filho com um determinado homem e aquele casamento ali, ou muitas vezes aquela relação, ela não dá certo. Então, ela sai da relação, se relaciona com outra pessoa, que ela não é obrigada, Elifran, a viver com uma pessoa que ela não quer. Isso aí a gente tem que deixar claro, a mulher, ela não é obrigada a ficar num casamento contra a sua vontade, uma coisa que ela não quer. Então, ela se relaciona ali muitas vezes com outra pessoa. E muitas vezes os pais chegam nas defensorias públicas alegando isso. Ah, a mãe do meu filho está com outra pessoa, então eu quero reduzir a pensão. Ele pode fazer isso? Em regra, não. Certo? Então, um novo relacionamento não isenta o pai do pagamento da pensão alimentícia. Ele tem que continuar pagando, mesmo a mãe estando se relacionando ali com outra pessoa. Já em relação à gravidez, é um tema assim que poucas pessoas conhecem. Mas que eu vou deixar claro aqui para os seus ouvintes que é possível sim ter a pensão alimentícia durante a gravidez, durante a mulher estar ali no período grávida, né? São os chamados alimentos gravídicos. Então, apresentados indícios ali sobre a paternidade, sobre o pai da criança, é plenamente possível, Elifran, cobrar esse valor desses alimentos gravídicos. Afinal, eu sou pai, minha esposa está aqui no seu espaço, a gente sabe as dificuldades que é para uma mãe comprar o enxoval da criança, a gente sabe a dificuldade de fazer consultas médicas. Então, esses gastos, eles não podem recair somente para a mãe. Então, é possível sim, Maria Sandy, cobrar esses alimentos gravídicos e após o nascimento da criança, esses alimentos gravídicos, eles se convertem em alimentos ali até a mãe ganhar a criança e ela continua recebendo esse pagamento. Beleza. A registrar aqui, né? Registrar a presença aqui da esposa do nosso amigo do Francisco Júnior. Stephanie, é isso? Stephanie, e também da minha sobrinha Aline, que está aqui também nos dando uma força. E dizer ela, brevemente vou convidar você para nós falar sobre maquiagem, né? Rapaz. Deixa eu abraçar também a turma que está ouvindo a gente lá na cidade de Souza, professor Raimundo Nonato, obrigado pela audiência, professora Célia, a turma lá da Escola Maria Marques, obrigado a vocês pela audiência, meu amigo Marquinhos lá no Maranhão também curtindo a gente, muita gente boa chegando no Face. Vamos aqui, minha amiga Simone está ouvindo através do Raiosnet lá no sítio Timbaúba, vamos trazer mais um áudio. Bom dia, Elifran Moral, bom dia, doutor Francisco, eu queria fazer uma pergunta. Tem um filho com uma mulher que engravidou e ele dá pensão. A pensão ele dá R$ 400 por mês. Mais as fraldas, mais leite, mais essas coisas. Ele tem direito de visitar a hora que ele quer, porque ultimamente só visita quando dá pensão, só aceita dar quando dá pensão. Isso aí está certo ou está errado? Isso aqui é Eva. A Eva está mandando essa pergunta lá de Santa Catarina. Valeu, Eva. Obrigado, Eva, pela participação. É muito importante, Elifran, a gente ter a participação de todos. Eu fico muito agradecido e honrado de ter pessoas no Rio Grande do Sul, né, fazendo perguntas para a gente. Então, assim, Eva, esse é um assunto também que eu já abato basicamente quase toda semana nas minhas redes sociais, que é relacionado ao tema pensão alimentícia e visitação. São coisas diferentes, certo? Então, respondendo a sua pergunta, é o seguinte, Eva. A mãe, ela não pode proibir o pai de visitar a criança, Elifran, por conta de pensão alimentícia. São coisas distintas, certo? Então, o fato do pai ali não estar pagando a pensão alimentícia não dá à mãe o direito dela impedir ele de ver a criança. O direito de convivência da criança é um direito importante, Elifran. Inclusive, quando chega processo de guarda lá no meu escritório, guarda compartilhada, convivência, visitação, eu falo, olha, daqui para frente, você vai perceber que a criança ela vai pedir a presença do pai na vida dela. Então, a mãe não pode impedir que a convivência ela seja rompida entre pai e criança, principalmente em relação à pensão alimentícia.
Se ele está pagando a pensão ou não, a mãe tem que deixar ele ver a criança. Agora, uma coisa bem especial que a gente precisa frisar aqui, em relação a qualquer momento, aí tem que ter um cuidado. Porque tem muitas crianças que são menores de 2 anos, menores de 1 ano, que precisam ali de um cuidado especial da mãe. Muitos pais, muitas vezes, Elifran, eles querem arrancar a criança da mãe ali para levar para casa, dormir na casa dele, muitas vezes uma criança menor de 2 anos. E aquela criança ali pode apresentar problemas futuros. Eu não estou dizendo que isso é uma regra. Se a criança está tendo convívio com o pai, está dormindo na casa do pai e não está apresentando nenhum problema ali de dormir na casa do pai, tudo bem, pode o casal entrar em consenso. Agora, se é muito novo, se tem uma idade mínima de 2 anos, menos que 2 anos, aí já tem que ter uma cautela nessa questão de toda hora. Porque toda hora fica muito abrangente, né? Então, de fato, conversar com a mãe, dizer que tem direito à convivência, à visitação com a criança. Caso não exista esse diálogo, é procurar a justiça para regulamentar essa guarda e estabelecer períodos de convivência ali com hora e dia para levar a criança para a sua casa. Com relação a esse assunto aí, eu passei uns 5 anos no Conselho Tutelar e lá você quer ver moído, você vai trabalhar no Conselho com relação a esses problemas aí. E tinha gente, as pessoas misturam, né, Francisco? Às vezes o relacionamento, o cara separa da mulher, aí fica querendo até usar a criança para atingir a mulher, fica com ciúmes e tal. E teve um caso lá de uma pessoa que ele foi lá, brigou na justiça para conseguir ficar com o menino no sábado e domingo. A mulher ficava na semana e ele sábado e domingo. Depois ele foi para o Conselho Tutelar, denunciar a mulher, porque ele estava ficando com a criança e a mulher estava indo para as festas sábado e domingo. Quer dizer, aí foi uma coisa pessoal, porque se ele estava com a criança, a mulher tinha que ir, a vida dela pessoal, né? Só de respeito a ela. E tinha muito casos desse tipo, viu? E infelizmente, na separação, só quem sofre, né? É os filhos. Exatamente, Elifran. Inclusive, eu tenho alguns processos que estão nessa mesma situação. Porque muitas vezes o casal, quando ele se separa, ele ainda tem aquela ideia de que o outro precisa prestar contas da vida dele para ele, né? E com o divórcio, eu deixo claro lá no meu escritório, eu digo, olha, a partir do momento em que o juiz homologar o divórcio, você vai viver sua vida, a sua esposa vai viver a vida dela, mas lembrando que vocês, durante a relação, tiveram uma criança. Então, essa criança ela tem que ter convicção de que os pais ali estão tentando ter pelo menos um diálogo mínimo, Elifran. Então, assim, não é o fato de divorciou, pagar a pensão alimentícia, viver com a criança que você precisa estar tendo informações da outra parte. É deixar viver, cada um vive a sua vida e sempre tendo como obrigação a responsabilidade do filho, né? De educar, de proteger e de tentar dar segurança àquela criança e adolescente. Beleza. Ana Maria, lá do núcleo 3, né? Alô, Ana Maria, obrigado pela audiência. Ela tá perguntando assim: e quando o salário do pai aumenta, é necessário também repassar esse valor para a pensão? Como isso é feito? Ana Maria, essa é uma pergunta muito importante. Então, é uma pergunta inteligente, certo, Elifran? Em relação à questão do aumento da pensão alimentícia, ocorre de maneira automática, eu preciso de justiça? Enfim, vamos tirar essa dúvida aqui, que com certeza meus ouvintes também do meu Instagram, eles estão aptos, estão desejando ouvir essa resposta. Mas vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa saber é se essa pensão ela foi definida judicialmente, certo? Então, se você foi para a justiça, lá na sua sentença, que é a decisão do juiz, vai dizer a porcentagem, certo? E relacionado à decisão desse próprio juiz. Então, você tem que atentar ao seguinte: foi uma decisão judicial? Foi baseada em que essa decisão judicial? Então, o primeiro tópico que a gente precisa entender é esse. Porque o que é que acontece, Elifran? Muitas mães, elas acabam não indo para a justiça e fazendo o acordo de boca. Então, ela liga para o esposo, para o pai da criança, e diz, olha, a partir de hoje eu quero a pensão da criança. Aí eles firmam ali um acordo provisório de boca, sem documentar nada.
Aí o pai da criança começa a pagar 200, 250, 300 reais. Aí a mãe entra no meu escritório e diz, olha, doutor, ele já está há 1 ano pagando 250 reais. Mas o salário mínimo aumentou. A pensão também vai aumentar. Nesse caso, você precisa ter um cuidado muito grande. Por quê? Porque a pensão alimentícia feita de boca, Elifra, ela não tem validade jurídica. Então, eu não posso cobrar. O valor do salário mínimo, quando aumentar, essa pensão alimentícia não vai aumentar. Por quê? Porque foi um acordo ali espontâneo. Então, se o pai não quiser, ele não vai pagar, porque não tem nenhuma determinação judicial obrigando ele a pagar aqueles alimentos, aquela pensão Um dia que alimentícia. discutir com a mulher, sem raiva. Entendeu? Acontece. E o que acontece é que começa a estabelecer ali um valor de 300 reais, quando é com 2, 3 meses já cai para 150, já não é mais dinheiro, começa a pagar em leite, em fralda. Então não tem essa segurança jurídica, o acordo de boca. Agora, se existe uma sentença judicial, certo? Uma decisão judicial fixando a pensão alimentícia em 30%, 20%, 25%, automaticamente, Elifran, essa pensão alimentícia ela aumenta diante do aumento também do salário mínimo. Então vamos lá um exemplo para a mãe entender. A mãe foi para a justiça, o juiz fixou 35% do salário mínimo. O que vai acontecer? Quando o salário mínimo aumentar, essa pensão ela também automaticamente tem que aumentar. Mas e se o pai não pagar, Elifran? Se o pai não pagar, existem os meios legais para cobrar essa pensão. Se for uma empresa que estiver descontando essa pensão ali em folha de pagamento, esse aumento ele tem que acontecer automaticamente. Então eu espero, Eva, Ana Maria, né, que essa sua pergunta tenha sido respondida. Se foi sentenciado e foi baseado em porcentagem do salário mínimo, aumentou o salário mínimo, vai também aumentar a pensão alimentícia. Beleza. Deixa eu abraçar aqui Ildemar Neto, está na audiência e tá fazendo também uma pergunta aqui. Mas antes eu vou mandar os alôs aqui para Aurilene Barbosa, está assistindo a gente lá em São João do Rio do Peixe. Caio Milhas Marceno, lá em São Paulo, está com a gente. Maria Aldilena, aqui em Nazarezinho. Vânia, lá em Feira de Santana. Muita gente aqui chegando. Lembrando que esse vídeo depois a gente vai deixar ele disponível lá no canal da rádio, no YouTube, certo? O Facebook ele tá limitando muitas coisas, inclusive nem a tela do celular eles conseguem mais gente para girar, como você tá vendo aí, ó. Isso. Aí a gente tá deixando o vídeo depois, eu vou editar, lógico, e postar lá no canal no YouTube, tá bom, gente? E o Demar, ele diz: bom dia, doutor, afinal de contas, como se calcula uma pensão alimentícia? Elifran, essa é uma das perguntas, e o Demar teve a oportunidade de fazer, que eu mais recebo no meu escritório. Doutor, como é que se calcula? Doutor, é sempre 30%? Doutor, olha, minha vizinha recebeu 30%, eu vou receber também? Então, essa é uma das perguntas que é mais comuns no escritório de um advogado que trabalha na área de família. Então, assim, o Demar, como é que se calcula? Na verdade, Elifran, não existe na lei um percentual que o juiz ele esteja obrigado a definir pensão alimentícia. Então, a partir daí, a partir do momento em que não há na lei, a gente não pode dizer que existe uma regra, não é isso? Então, essa história de 30% de salário mínimo não é uma regra. Na verdade, é que muitas vezes, pela situação apresentada, os juízes acabam tendo um convencimento de que aqueles 30% ali é um valor que é justo. Mas muitas vezes não é. Eu já vi, por exemplo, pensão alimentícia fixada em 6 salários mínimos. Eu já vi pensão alimentícia ser fixadas em valores, por exemplo, como 80 mil reais. Então, assim, não há, Ildemar, um valor, em regra, na lei, para que seja estabelecido o valor da pensão alimentícia. Na verdade, Elifran, o juiz, ele forma o seu convencimento a partir de critérios, certo? E esses critérios critério de necessidade, critério de possibilidade, e existe outro critério que a gente utiliza muito, que é o critério da proporcionalidade. Aí eu peço aqui a licença para explicar cada um e explicar o que entra em cada critério. Então, vamos lá. O primeiro critério é necessidade. Aqui é o que a criança precisa, certo? Aqui entra moradia, aqui entra educação, aqui entra alimentos, como a gente sabe, aqui entra lazer, saúde, higiene e outros.
Outros como assim? Se a criança precisar de uma escola de natação, se a criança precisar de um karatê, se a criança precisar, por exemplo, de um presente para o aniversário de um coleguinha, que isso é comum. Então, essa necessidade abrange tudo isso. Mas, Júnior, a gente sabe que na prática não é bem assim. Por que não é bem assim? Porque a gente precisa observar o outro critério também, que é o critério da possibilidade. Possibilidade de pagamento dos pais. Então, não adianta a criança ter várias necessidades, Elifran, como a gente viu aqui, e o pai receber um salário mínimo. Por quê? Porque há um contraste entre a necessidade e a possibilidade. Então, a necessidade sendo alta e a possibilidade de pagamento do pai também sendo alta, a pensão costuma ser um valor considerável, um valor bacana para as mães, para a criança, né? Agora, quando, por exemplo, existe a possibilidade, a necessidade da criança e o pai ele é desempregado, o pai ele não tem um emprego ali de um salário mínimo, então costuma ser a pensão um pouco mais baixa. Em relação à proporcionalidade, é em relação aos ganhos dos pais. Muitas vezes o pai ganha, por exemplo, como um professor, como um juiz, como um delegado, enquanto a mãe, ela trabalha ali como uma assistente social, não tirando o mérito da profissão, que é uma profissão honrada, mas ganha menos do que o marido. Então, costuma-se ser um encargo, a obrigação maior para o pai, nesse caso, do que para a mãe. Então, observando todos esses critérios, a necessidade da criança, a possibilidade de pagamento do pai e a proporcionalidade entre os ganhos, o juiz forma a convicção para estabelecer, para fixar um valor ali para a criança. Então, Edemar, eu espero ter respondido a sua pergunta, dizendo que não há na lei um valor fixo. Na verdade, são critérios que o juiz utiliza para formar a sua convicção e estabelecer um valor de pensão que seja pelo menos razoável, proporcional naquele cenário ali. Beleza, vamos ouvir aqui mais um áudio aqui de Dami, de Americana. Vamos ver aqui. Bom dia, Elifran, que é Dami de Americana. Vamos ouvir aqui, está um pouco baixo, mas a gente vai tentar aqui aumentar o volume aqui. Bom dia, Elifran, que é Dami de Americana. Bom dia, doutor Francisco Júnior. Doutor, a minha pergunta é o seguinte. Quando a mãe tem a guarda compartilhada do filho, e ela mora num estado e pega esse filho e vai para outro, ela teria que entrar em judicial para pegar a permissão para ela levar esse filho para outro estado, ou só ela avisar para o pai da criança e falar que está mudando de estado? O que o doutor acha disso? Dami, minha amiga Dami de Americana participando. Obrigado, Dami, pela audiência. Dami, essa é uma pergunta muito importante, certo? Em relação à mãe levar outras crianças para outros estados, é sempre aconselhável, eu sempre falo isso para os meus clientes, pelo menos ter ali uma comunicação com o pai, certo? Para dizer, por exemplo, onde a criança está indo, porque, afinal, a gente sabe, Elifran, na prática, como é que funciona, certo? Então, muitos pais, muitas mães acabam tendo essa justificativa de viagens para levar a criança para fora do convívio ali familiar do pai, ou então o pai leva a criança para fora do estado para não ter ali a permissão da mãe visitar ele. Então, assim, é sempre, Dami, avisar o pai da criança, caso você esteja com a guarda da criança, pedir a autorização dele, e caso essa autorização ela seja negada, Elifran, é possível suprir essa autorização com a decisão judicial, certo? Então, por mais que o pai não autorize, já é plenamente possível pedir, por exemplo, autorização ao juiz, um suprimento de autorização para que aquela criança ela viaje para outros estados. Porque a gente precisa saber o motivo dessa viagem para esse estado. Pode ser um motivo, por exemplo, para um trabalho da mãe, né? Então, muitas mães acabam não tendo um trabalho ali, oportunidade na área, no território em que ela está vivendo, e ela acaba tendo a possibilidade de ir para outro estado. Então, para não dar problema, o que eu oriento é procurar um advogado de sua confiança, de preferência um especialista, para regulamentar essa guarda, certo? Já dispondo que você quer viajar, explicando o motivo ali do juiz, para o motivo ali que você quer para viajar, para dispor já até mesmo a questão das visitações dos pais. Eu já tive assim, Elifran, processos no sentido de que a mãe está morando em São Paulo e o pai aqui na Paraíba.
E a gente sabe a dificuldade que é trazer uma criança de São Paulo para cá. É verdade. Certo? Então, conversando com a mãe, a gente optou o seguinte: estabelecer um consenso entre pai e mãe para estabelecer dias de convivência dessa criança, certo? E que essa visita ela seja feita o mais rápido possível em relação ao transporte. Então, a gente já deixa na sentença os dias em que o pai vai ter a oportunidade de ter esse filho de convivência, mas também um meio empregado para que esse filho ele venha de São Paulo para Paraíba, que normalmente a gente pede de forma de avião, certo? Para não desgastar a criança, que a criança tenha ali um mínimo de danos ali no momento para ver o seu outro pai, né? Que no caso uma mãe fica com a criança, o pai tem o direito aqui à convivência. Beleza. Programa Elifran Moral pela sua Rádio Moral do Nazarezinho, neste sábado, dia 2 de dezembro de 2023, conversando aqui com o doutor Francisco Júnior. Tem mais uma pergunta aqui. Lembrando que você pode tirar sua dúvida através do WhatsApp 981263003. Pode deixar também a sua mensagem lá nos comentários na live no Face, tá bom? Vamos ouvir um áudio aqui, eu acho que é de Marlene Gonçalves, lá do Rio de Janeiro. Vamos ver aqui. Bom dia, Marlene. Bom dia, Elifran. Elifran, você perguntei para o nosso amigo, quando um casal se separa, qual o melhor caminho para os filhos? Para que não deixa os meninos, os bichinhos, como se diz, com a cabecinha bagunçada. Para que deixa tudo numa boa com os filhos e não bagunçar a mente deles. Bom dia. Bom dia, Elifran. A da amiga Marlene, ela é pertinente, certo? Por quê? Porque, Elifran, no divórcio, uma das coisas mais difíceis não é nem a questão do prazo em que ele vai durar ou não. É os danos psicológicos e emocionais da criança e do casal. Então, a primeira coisa que no meu escritório, quando uma mãe, um pai chega, eu digo o seguinte: olha, eu vou apresentar para você o melhor caminho, certo? Eu vou dizer por que esse é o melhor caminho, por que esse é o pior caminho. Por quê? Porque muitas vezes o advogado ali, ele tem que servir também como um apoio emocional para as mães. Então, eu oriento a mãe no sentido seguinte: olha, esse é o melhor caminho, é o divórcio consensual, certo? Como assim, Júnior? O divórcio consensual é o divórcio em que não há brigas, o divórcio em que a gente já deixa tudo definido. E no próprio divórcio a gente já tem, por exemplo, a questão da guarda com quem vai ficar a criança, em questão a convivência, em questão a pensão, a mudança de nome. Então, Marlene, uma das dicas que eu dou para não prejudicar a criança é tentar ao máximo ter o diálogo para que esse divórcio ele não seja só de briga, certo? Para tentar o casal formular um divórcio ali que seja um divórcio consensual. E eu já peguei na prática, Elifran, muitos divórcios em que o casal não queria de forma alguma divorciar. E ao longo do processo, ligando, fazendo reuniões, eu consegui converter um divórcio que era de brigas em um divórcio consensual. Então imagine você um divórcio que vai durar 3, 4 anos na justiça, ser resolvido em 2 meses, em 1 mês, em 3 dias. Então assim, uma das coisas primordiais e a orientação que eu passo à amiga Marlene para não prejudicar as crianças é que os pais estejam convictos de que eles não são obrigados a permanecer em um casamento falido, certo? A gente tem que falar essa palavra. Muitas vezes, se não está dando certo, o casal ele tem que conversar relacionado à questão da separação e do divórcio. E que esse divórcio ele seja amigável, consensual. Não existindo essa possibilidade, é entrar em contato com o advogado de sua confiança para tentar entrar em contato com o seu esposo, a sua esposa, para tentar facilitar esse divórcio ao máximo. Então, isso ajuda e se contribui tanto na saúde mental do casal que está se divorciando, quanto para a criança ali que está vivendo nesse relacionamento que muitas vezes não perdura mais. Beleza, tem outro áudio aqui de Dama, não sei se é o mesmo que ela repetiu ou ela quer complementar alguma coisa. Vamos ver aqui. Ô,
Fran, eu fiz essa pergunta, mas não é só levar. A pessoa, ela leva o filho para morar. Ela sai de um estado, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Saiu de Americana e foi morar na Paraíba, mas foi morar, levou o filho junto. Eu não especifiquei direito a pergunta. Dami, relacionada a isso, basicamente a gente já respondeu nesse sentido, certo? Então, se a mãe ela levou a criança para outro estado sem autorização do pai, cabe ao pai procurar um advogado de sua confiança para regulamentar essa guarda, certo? E essa visitação. Porque, de fato, a mãe não pode, Elifran, sair do estado em que ela mora para morar em outro estado sem dizer, pelo menos, a localização ou ter algum tipo de contato ali com o pai. Verdade. Então, se existe essa barreira, se existe essa afronta aí com o pai, é o pai procurar um advogado de sua confiança para tomar as decisões judiciais cabíveis para a situação. Mas, desde já, amiga Dami, eu oriento você procurar um advogado para entrar com um processo aí de regulamentação de guarda e visitação para que esse pai ele não tenha prejuízos relacionados à convivência com a criança. Beleza, vamos ouvir aqui o áudio de minha amiga Aurilene Barbosa, lá da região da cidade de São João do Rio do Peixe. A Aurilene Barbosa vai falar aqui no nosso programa. Bom dia, Aurilene. Elifran Moral, bom dia. Eu gostaria de saber do advogado, o que está sendo entrevistado, se porque o pai do menino paga pensão alimentícia, né, para eles. Uma moça de 16 anos e um rapaz de 19 anos. Se ele tem direito a pagar, ele paga só R$200, se tem direito a pagar, recorrer para ele pagar mais. Pelos estudos dele, que vai fazer faculdade agora. O nome dela é? Aurilene Barbosa. Aurilene, essa é uma pergunta muito importante, certo? Relacionada à questão, eu entendi como uma forma de aumento de pensão, não é isso? E eu vou complementar com a questão da questão de até quando perdura a pensão alimentícia, certo? Porque existe uma confusão que foi feita por muitas pessoas. Por quê, Elifran? Porque muitas mães elas confundem pensão por morte, que é a pensão paga pela Previdência Social e INSS, com a pensão alimentícia, certo? Em alguns momentos aqui, doutora Tamílis Linhares, ela falou que a pensão por morte ela perdura até os 21 anos, certo? Na pensão alimentícia, e aqui a gente está falando o alimento pago pelo pai ou pela mãe, existe uma diferença que a gente vai falar aqui. Mas primeiro vamos responder à amiga Aurilane. Relacionada ao aumento da pensão, Aurilane, é necessário a gente discutir o seguinte. Em relação aos gastos que esse adolescente ele está tendo, certo? Porque, assim, a regra, Elifran, é que a pensão alimentícia ela perdure até os 18 anos. Mas existe uma exceção. E que exceção é essa? É relacionada a cursos superiores. Então, se o adolescente ele está cursando ali uma faculdade, existe já entendimentos das nossas cortes superiores que essa pensão alimentícia ela perdure ali até os 24 anos. Então, se está aumentando as despesas com esse adolescente, é possível sim, na minha visão, de forma resumida, tentar entrar com uma ação revisional de alimentos. O nome da ação é essa. Por quê? Porque no processo a gente vai debater justamente esses aumentos da necessidade do adolescente, que foi um dos critérios que a gente utilizou aqui. Então, se um dos critérios, a necessidade da criança, aumentou do adolescente, é plenamente possível pedir a revisional para aumentar. Assim como, se a possibilidade de pagamento do pai diminuiu, é possível também entrar com a revisional para diminuir essa pensão alimentícia. Mas sempre lembrando que processo é prova. Então, a gente precisa demonstrar convictamente ali ao juiz de que houve sim um aumento nas despesas, na necessidade do adolescente e da criança para que essa pensão ela seja majorada, ou seja, que ela seja aumentada o valor. Beleza, rapaz. Deixa eu abraçar aqui nosso amigo Zé Carlos, está ouvindo a gente lá na região de Cajazeiras Velhas. Inclusive, tem até uma pergunta também lá da região de Cajazeiras Velhas, lá do sítio Angico, né?
A Cíntia Zangico. A Cíntia está perguntando aqui, Duis pergunta, os pais não quiseram cuidar da criança, deixam para os avós cuidarem. Nesse caso, quem paga a pensão? E aqui, quais são os truques que os pais utilizam mais para escapar da pensão? Elifran, essa é uma pergunta muito importante. Eu acredito que os ouvintes, eles conheçam algum avô que cuida da criança, certo? Então, é muito comum na nossa região, nos processos em que eu atuo, avós nos procurarem enquanto advogado para saber o seguinte: doutor, eu tenho a guarda da criança, certo? Nem o pai nem a mãe dela quer, eu fui lá, peguei a guarda da criança. E aí, como é que fica a pensão alimentícia? Quando se tem a guarda da criança, uma decisão judicial, Elifran, esse avô, e aí você avô que está escutando nesse momento, pode sim entrar com processo de alimentos, pensão alimentícia, contra os pais, tanto o pai quanto a mãe, para pagar esse valor da pensão alimentícia a esses avós. Porque ele está cuidando e ele tem a guarda dessa criança. Já relacionado aos truques, aqui, Elifran, a gente observa diversos truques utilizados pelos pais. Mas o mais comum que acontece assim no meu escritório é a mudança de endereço. Por quê? Porque quando ele muda de endereço, fica difícil para o oficial de justiça encontrar ele. Mas por conveniência deles, eles acabam entendendo que isso vai resolver o problema, e não vai. Eu já consegui no meu escritório intimar pais pelo WhatsApp. Isso é uma revolução. Então imagina, o pai se esconde, vai para outra cidade, muitas vezes para não ser encontrado. A mãe me procura e diz: olha, doutor, eu estou aí com 1 ano de pensão atrasada porque eu não consigo achar o pai. E ele, por incrível que pareça, ser intimado, citado pelo WhatsApp. Então, é uma revolução. A tecnologia ela nos deu também uma facilidade. E é um dos meios aí que o advogado utiliza, certo, para encontrar. Então, o primeiro truque é justamente se esconder, tentar mudar de endereço para não pagar, para não ser encontrado, para pagar a pensão alimentícia. O segundo truque foi dito aqui pelos ouvintes, que é tentar pedir a guarda compartilhada, achando que a guarda compartilhada vai isentar ele do pagamento, e não vai, certo? Uma coisa é guarda, outra coisa é pensão alimentícia, certo? Outro truque é a violência psicológica, certo? Então, eles começam a ameaçar as mães, dizendo que a mãe está sugando dinheiro deles para comprar luxo, para comprar, para fazer cabelo, para fazer unha. Então, essa violência psicológica que muitas vezes eles fazem aí para as mães, dizendo que a mãe está gastando R$200, por incrível que pareça, com cabelo. Então, assim, pelo mínimo que eu sei relacionado a salão de beleza, R$200, Elifran, não dá para fazer quase nada, certo? Então, assim, é ter consenso, é o pai entender o seu papel, a sua responsabilidade, saber que o dinheiro ali não é para a mãe, é para a criança, entender que R$200 não compra quase nada. Agora, claro, existem muitas mães que, de fato, utilizam de má fé, mas aí a gente não pode generalizar. A maioria precisa desse dinheiro para comprar o alimento para o próprio filho. R$200, Elifran, não dá para comprar quase nem as fraldas da criança. Então, assim, imagina a responsabilidade de uma mãe de ter que criar a criança, de ter que zelar ali pela segurança da criança, e muitas vezes ela deixa de trabalhar para cuidar da criança. Agora que, na realidade, tem alguns cabos apaixonados, doidos para voltar para a mulher, acontece, né? Aí fica usando, rapaz, as crianças para dizer que a mulher está gastando dinheiro com isso, com aquilo. Infelizmente é triste, mas tem essa realidade que acontece, né? Acontece. E já que você está nesse assunto aí, e a pessoa pode pagar a pensão alimentícia com comida? Essa realmente é o recorde das perguntas, certo? Todo dia eu recebo ou isso ou no meu TikTok ou nas minhas redes sociais do Instagram. Doutor, olha, é o seguinte, o juiz fixou que ele pagasse 30% do salário mínimo, mas só que ele apareceu aqui com comida. Eu posso aceitar, eu posso descontar esse valor, e aí é dois poréns, certo? Você deve aceitar os alimentos ali para a criança, mas isso não vai fazer, Elifran, com que o pai ele fique isento do pagamento em dinheiro.
Então, se a sentença judicial, se a decisão do juiz foi estabelecido para pagar em dinheiro, o pai pode pagar em dinheiro. Então, se ele pagou em alimento, a mãe pode aceitar. A mãe pode aceitar, mas também pode cobrar em dinheiro. Então, é um bônus. A gente entende como um presente do pai para a criança. Mas isso não isenta ele de pagamento, certo? Do pagamento do mês respectivo ali que foi fixado na pensão alimentícia. Então, se o juiz fixou em dinheiro, a pensão tem que ser em dinheiro. Se deu em alimentos, a mãe pode pegar o alimento, dar à criança, utilizar aqueles alimentos ali, mas também pode cobrar os valores atrasados. Com relação a um pai que tem, por exemplo, um pai que tem 3 filhos, e ele paga as 3 pensões. Esse valor, essa porcentagem do salário dele, a porcentagem é dividida por 3, cada vez mais diminuindo no salário dele, ou se, por exemplo, se ele paga, se for 30%, esse 30% é 10% para cada, ou tira 30%. Pronto, vamos lá. Você entendeu, acho, né? Entendi perfeitamente. E isso aparece assim muito. Porque às vezes muito o no cara tem escritório. um filho, quando ele aparece outro, e vai mais diminuindo cada vez mais, não é isso? Isso, exatamente. Antigamente, Elifran, esse era um dos motivos que ensejava a redução da pensão, certo? Mas hoje o que muitos juízes eles entendem. E aí a gente vai para a prática, porque não adianta a gente só estar na teoria, a gente tem que dizer a prática, até verdade. mesmo para as mães entenderem o que pode e o que não pode. Então, hoje, ao ter outra criança, o que é que a gente observa? É que aquele pai, se ele teve outra criança, Elifran, é porque ele pode cuidar. Não é isso? Certo? Então, se ele não fez um planejamento familiar para ter outra criança, é porque ele pode arcar ali com os custos. Então, vamos dizer que o pai tenha 3 crianças e paga pensão alimentícia. Vai ser 30% dividido para 3 crianças? Não. Por quê? Porque como a gente viu, Elifran, cada processo a gente vai observar o critério da necessidade e da possibilidade de pagamento. Então, vamos aqui para o exemplo. O pai tem um filho, o filho não tem nenhum tipo de doença grave, certo? Mas, por outro lado, de outra relação, o pai tem um filho que tem problemas cardíacos, como eu já peguei processo nesse sentido, em que o pai tinha um filho que não tinha nenhum problema de saúde, pagava um certo valor, e existia a mãe ali buscando o direito do seu filho que tinha problemas cardíacos. E observando a documentação que ela trouxe ao meu escritório, eu pude observar que existia exames médicos caríssimos, remédios que aquela criança precisava tomar, caríssimos. Então, é injusto a gente tentar dividir 30% para 3 crianças, você não acha? Verdade. Então, é a partir da necessidade de cada criança, certo? Agora, claro, a gente sabe como os valores das pensões, muitas vezes, eles são valores baixos. Então, não adianta a gente fugir dessa realidade. Mas nada impede de que a pensão de um filho seja maior do que o outro, apresentando ali necessidades e condições que possa convencer ao juiz de que aquela pensão de fato tem que ser um valor maior. Beleza, deixa eu abraçar aqui a turma que tá ligadinha aqui com a gente, abraçar minha amiga Fátima Souza, na cidade de Souza, minha amiga Silvano Vieira está com a gente, Marcos Henrique, obrigado Marcos pela audiência, abraçar também aqui meu amigo Gilbran Ferreira, lá na cidade de Souza, obrigado Gilbran pela audiência, meu amigo Fofo aqui em Nazarezinho, Arthur, a turma aí do Motel Bahamas, o Elito Magão está trabalhando e ouvindo a nossa programação através do Rádios Neto, meu amigo Márcio Barroso também está por aqui com a gente agradece pela audiência. Eu vi aqui um áudio do meu amigo Miro. Alô, Miro, lá em São José de Piranha. Acredito que o áudio dele seja alguma pergunta, né? Vamos lá. Bom dia, Miro, e seja bem-vindo ao programa. Bom dia, meu amigo Elifran. Bom dia a todos os seus ouvintes. Bom dia, Vânia. Bom dia, Dami. Bom dia, Maria do Carmo. E bom dia a todos. Eu não sei se o seu programa já chegou ao final, mas estou mandando um bom dia e um feliz final de semana para todos. E eu não sei qual é o repertório. Meu amigo Miro não está ouvindo, ele mandou um áudio aqui, eu pensava que era alguma pergunta, mas obrigado, Miro,
pela audiência do programa. E eu costumo sempre dizer aos meus ouvintes que na hora do convidado a gente não passa música, né? Porque aqui tem um tema. O tema é pensão alimentícia, guarda, né? Isso. Mas eu acredito que o meu amigo Miro é um grande ouvinte do programa. Ele não está acompanhando o assunto do programa hoje. Mas de qualquer maneira, Miro, obrigado pela audiência, viu? Pela sintonia. E em outra oportunidade a gente toca as músicas, beleza, gente? Nesse momento a gente está passando os áudios, tirando dúvidas sobre pensão alimentícia. Abração a Vânia, também está na audiência. Maria do Carmo, lá no sítio Silva, na cidade de Poços José de Moura. Falando em Poços José de Moura, hoje é o aniversário da cidade do Uiraúna, né? Completando 70 anos. A cidade de Uiraúna. Abraçando a turma aqui da oficina Pai e Filho, meu amigo Matheus, Marcos, Luzimar, a turma aí, obrigado vocês aí pela audiência e pela sintonia. Lembrando, mais uma vez, que essa live vai ficar aí disponível para vocês que não assistiram hoje, assistir outro dia aí, lá no YouTube, tá bom? Abraçando a cada um pela audiência e pela sintonia. Essa pergunta aqui, posso pedir a pensão alimentícia antes do filho nascer? O doutor Francisco já respondeu, não é isso? Qual a idade limite para o filho receber a pensão? Essa pergunta, Elifran, a gente já inclusive respondeu elas, mas vamos tentar assim ser mais objetivo, né? Em relação à pensão alimentícia, Elifran, a gente já viu que pode ser cobrado os valores, inclusive quando a esposa está grávida, a mulher está grávida, são chamados alimentos gravídicos. E o nascimento da criança, esses alimentos eles se convertem, né? Então a pensão alimentícia, em regra, e a gente tem que deixar bem claro, a regra é até os 18 anos, certo? Mas existem exceções, e uma dessas exceções é quando o filho ele cursa uma faculdade, um ensino superior, que a gente sabe, eu já fui estudante de faculdade, e a gente sabe os gastos, Elifran, que existem, né? Com livros, com transporte, com lanche, muitas vezes ali o adolescente, ele não consegue trabalhar para unir, né, o trabalho com a faculdade, muitos deles ainda não conseguiram entrar no mercado de trabalho, estão estudando inclusive para isso, então a gente tem essa exceção de que caso o filho esteja no ensino superior, a pensão ela se estenda até os 24 anos. E eu já vou estender um pouco, Elifran, relacionado a como isso se finaliza, a pensão alimentícia. Porque muitos pais acreditam o seguinte, meu filho completou 18 anos, eu vou deixar de pagar automaticamente. Não é isso? Então, assim, isso é um perigo. Por quê? Porque a pensão alimentícia, ela só se extingue, Elifran, com uma ação chamada ação de exoneração de alimentos. Então, o pai precisa demonstrar que o filho completou 18 anos e que ele não precisa mais daqueles alimentos ali ofertados, pagos mensalmente pelo pai. E deixar claro que o filho ele vai ter a oportunidade de se defender, de contestar essa ação, dizendo, olha, eu completei 18 anos, mas eu estou cursando o ensino superior. Então, a partir daí, já existe o entendimento de que vai até os 24 anos. Então, se você paga pensão, seu filho está próximo a completar 18 anos, procure um advogado de sua confiança, de preferência um familiarista, para tentar entrar com essa ação de exoneração. Não caia, não caia na cilada de tentar interromper isso de forma automática, sem uma decisão judicial, porque esses valores eles podem, inclusive, serem cobrados judicialmente. Então, eu espero ter respondido essa pergunta, Elifran. Valeu. Dando sequência aqui, abraçando aos parceiros fortes aqui da Rádio Moral Web, Clínica Cardiomed, doutora Geisiane Campos, doutora Radassa Rodrigues, Loja Sou Mais, Mendes Bebidas, representante aí da Cachaça e Poeira, Chico Autopeças, Araújo Móveis, Consto Clima Refrigeração, em nome de Osana Buffet, Império dos Amigos, Essencial Estética, Enzo Serralharia, Rony Mixel, Especial Gourmet de Nazarezinho, Rei do Pastel, Farmácia Bem-Estar, Farmácia Droga Vida, Luiza Modas, New Line Madeireira Central. Abraçar os parceiros que colaboram aí com o projeto Rádio Moral Web. Deixa eu ver aqui
mais uma pergunta aqui para o doutor Francisco Júnior, que é o nosso convidado de hoje aqui do programa, dizer que a gente vai, em outra oportunidade, a gente vai abordar outros assuntos. Com certeza. E vamos fazer mais um convite aqui para o nosso amigo Francisco Júnior voltar aqui ao programa. Deixa eu abraçar a turma boa que está ouvindo a gente lá no sítio Trapiá, hoje, Gilvaneide, Henrique Pressão, obrigado pela audiência, todos vocês aí. E obrigado pela sintonia de sempre, gente, que vocês que estão ligadinhos em nosso programa. Como fica a situação do filho adotivo após a separação? Essa pergunta aqui, inclusive quem me mandou essa pergunta ontem foi a minha amiga Francineide lá do distrito de Gravatá. Como fica a situação do filho adotivo após a separação? Francineide, essa pergunta é muito essencial, porque a gente precisa desmistificar a questão de filho sanguíneo e filho adotivo, não é isso? Porque ainda existe muito preconceito. Mas pela inteligência do nosso Código Civil, que é o código que regulamenta assim, as relações civis, a gente não tem nenhum tipo de diferença, nenhum tipo de distinção, Elifran, entre filho adotivo e filho sanguíneo. É filho. Então, se o filho foi adotado, ele começa a ser filho, ele começa ali a viver no convívio seu familiar. Então, é o mesmo procedimento de um filho sanguíneo. Por quê? Porque não há distinção entre filho sanguíneo e filho adotivo para a nossa lei. Então, se o casal se separa, vai ter lá formulações de guarda, convivência, alimentos para aquela criança, mudança de nome para a mulher, para o homem, caso eles venham a adotar o sobrenome de casal, e é o mesmo procedimento. Então, Francineide, eu acredito que é uma pergunta pertinente, essa sua, mas desde já dizer que não há uma distinção legal entre filho adotivo e filho sanguíneo. Beleza, meu amigo Antônio Camilo, ele está perguntando aqui, a mãe também paga pensão? Pronto, Antônio Camilo, relacionado a isso, assim... Não é comum, Elifran, a gente vê na prática mães pagando pensão, mas a lei autoriza isso. Então, vamos lá. A pensão alimentícia não é um direito que é somente do pai. O pai, muitas vezes a gente vê que o pai paga a criança porque é mais corriqueiro, porque a mãe muitas vezes costuma ficar com a criança, com a separação, com o divórcio, não é isso? Então, é mais comum a gente ver o pai pagando pensão alimentícia ao filho. Mas, na lei, e eu já vi casos práticos, inclusive, que a mãe paga sim pensão alimentícia. Então, quando a guarda ali está com o pai, eu já vi situações em que a mãe tem que pagar pensão alimentícia à criança ou ao adolescente. Então, já respondendo, a pensão alimentícia é um direito da criança, e é um direito da criança para que o pai e a mãe paguem, e não só o pai. É mais comum a gente ver o pai? Sim. Mas isso não isenta, não deixa a responsabilidade somente para o pai. Também a mãe pode pagar, sim, pensão alimentícia ao filho. Beleza, abraçar aqui também, minha amiga Fátima Surra está dizendo aqui, tema maravilhoso, parabéns, Vânia, Rádio Moral Web, parabéns, e muito sucesso para o doutor Francisco Júnior. Vânia está lá em Feira de Santana ouvindo a gente, valeu Vânia, viu? Deixa eu ver aqui, também Marcos Henrique, excelente profissional, de um grande caráter. Aureliano Barbosa, parabéns amigo. Socorro Lopes, parabéns pela entrevista. E muita gente aqui, lembrando que o nosso vídeo vai ficar lá no YouTube. Doutor Francisco Júnior, eu quero agradecer aqui você ter aceitado o nosso convite, né? A gente fez alguns, mas devido à sua correria, e às vezes quando dava certo, às vezes acontecia um imprevisto, mas hoje deu certo, não é isso? Deu certo. Eu quero agradecer imensamente, Elifran, pela confiança, certo? Por ter confiado no meu trabalho, por ter trago aqui informações pertinentes. A gente sabe que o tema pensão alimentícia é um tema corriqueiro na nossa sociedade, muitas pessoas têm dúvidas, e eu espero ter contribuído. A gente, por conta do tempo, né, Elifran, acaba limitando muitas coisas, o tema é abrangente, de fato não dá para tirar todas as dúvidas, porque é um tema muito abrangente, mas que eu espero que tenha outras oportunidades para eu trazer aqui
diversos outros temas, né, como, por exemplo, o divórcio, focar mais na questão da guarda, da convivência, que é um tema muito importante, a alienação parental, que a gente vê que realmente existe na prática. Outro tema relevante que muitas pessoas têm dúvidas é relacionado à união estável, que a gente pode trazer esse tema futuramente, mas desde já é agradecer o convite, agradecer aos seus ouvintes por terem confiado, pelas perguntas, agradecer também a minha esposa, que aqui se faz presente, que é uma pessoa que de fato está na minha vida sempre levantando muitas vezes quando acontece alguma dificuldade, agradecer também a sua prima, que aqui se faz presente, e também a Deus, que é o mais importante, né? Então, desde já eu me deixo disponível para outras oportunidades e que eu agradeço de coração pelo convite. Surgindo outras oportunidades, você pode contar com o seu amigo, certo? Beleza, eu que agradeço a você por você ter participado aqui. E a profissão de Dr. Francisco Júnior é uma profissão que não permite-se propagandas, mas como cidadão eu super indico o trabalho de um amigo. Que Muito Deus obrigado. possa abençoar você, beleza? Muito obrigado, Elifran. Beleza, gente? A gente vai de intervalo comercial e volta.